Boa noite, meu nome é Aline e hoje eu vou abordar alguns aspectos a respeito da glutamina. A glutamina é um aminoácido que nós não produzimos ela, né? Nós temos aí esse aminoácido através da nossa alimentação, né? Então, para que possamos, né, ter esse aminoácido no corpo, nós precisamos ingerir, né, alguns alimentos que tenham aí esse aminoácido. A glutamina ela é conhecida como condicionalmente essencial. Isso quer dizer que, em algumas condições, esse aminoácido ele pode vir a se tornar essencial. Que condições são essas, Aline? Bom, um exemplo. Pacientes imunossuprimidos de maneira geral, mas sendo mais específica, pacientes com câncer, por exemplo. O paciente com câncer, né, ele é submetido ao tratamento de quimioterapia, não é? O tratamento de quimioterapia, o que ele faz? Ele combate as células cancerígenas. Ele extermina essas células. Só que ele é tão, é tão maravilhoso assim que ele fala assim, não, eu vou combater aqui, eu vou matar só essas células aqui, que são as células ruins, que são as células que sofreram um processo de mutação. Eu não vou matar essas células boas aqui não, porque essas aqui elas estão, né, elas são saudáveis, então não é isso que acontece. Então, o tratamento de quimioterapia, ele acaba matando as células boas e as células ruins, certo? A glutamina, ela é um aminoácido que ela é um substrato para essas células da imunidade, para os leucócitos, né, que são as nossas células brancas. Então, ela é um alimento para eles. Então, esses leucócitos, né, essas células brancas, eles se alimentam de glutamina para poder desempenhar melhor o seu papel, que é combater os vírus, protozoários, né? Então, assim, de maneira geral, é como se as nossas células brancas, né, elas fossem os nossos soldadinhos, né? E elas, e qualquer tipo e qualquer tipo aí de qualquer coisa que venha a acometer aí o nosso organismo, né, prejudicando, né, então essas células elas vão combater, né, elas vão combater aí né, nessa situação. Então a glutamina ela entra como um combustível para poder alimentar essas células. Então olha só a importância da glutamina. E também existem assim, diversos artigos científicos que comprovam a ação da glutamina para pacientes imunossuprimidos, pacientes politraumatizados com câncer, né, submetidos ao tratamento de quimioterapia, a radioterapia também, pacientes queimados, tem demais, tem muito mesmo, porque o paciente queimado ele consome muita glutamina, né? É por isso que a glutamina é chamada condicionalmente essencial, né? Porque no caso, né, do paciente queimado, por exemplo, esse paciente queimado, ele está em processo de hipercatabolismo, ele está, sabe, ele está tipo definhando mesmo. Então ele está consumindo demais a glutamina, né? No caso, falando da glutamina especificamente. Então, o que é interessante fazer nesses pacientes imunossuprimidos? A suplementação de glutamina, porque o corpo desse indivíduo que tá em estado crítico, ele não consegue produzir a glutamina na mesma velocidade com que o corpo está consumindo. Então é por isso que fala que a glutamina é interessante, né? Ou que a glutamina ela é conhecida como condicionalmente essencial, porque em algumas condições ela pode vir a se tornar essencial. Bom, a glutamina também é interessante no aspecto, né, pro nosso intestino. Parte do nosso intestino ele tem cerca aí de 3 quilos de bactérias, né, que são as bactérias, né, que são as bactérias boas, que é, no caso, que faz parte da nossa microbiota intestinal. E assim, o intestino, ele é onde assim nós temos o meio, assim, ele é o meio de contato com a parte externa, né? Quando você come um alimento, quando você ingere um alimento, né, contaminado e tudo mais, ele vai no intestino. E quem está lá no nosso intestino, parte das nossas células da imunidade. Então, a glutamina é interessante para a imunidade e para o nosso intestino, com certeza.
ele previne o mal-estar gástrico, ele protege as paredes do estômago, né? A glutamina protege as paredes do estômago. É interessantíssimo também, além de tudo isso, o alimento, como eu já falei, um substrato para as células da imunidade. E ela também é interessante para a flora intestinal, né? Para a saúde do intestino em geral, a glutamina é interessante. Glutamina, se tratando de pacientes, ou de pacientes não, de indivíduos que são praticantes de atividade física, não existe muita comprovação, não existe muito artigo científico a respeito. Porque, assim, glutamina, assim, para poder você chegar à suplementação a consumir a suplementação de glutamina, você precisa estar com a imunidade lá no chão, porque senão não há muita necessidade, né, de você consumir algo que você não está necessitando. A não ser que tem exceções, que são aqueles indivíduos, né, que praticam exercícios de longa duração, né, no caso quem corre, pedala, né, um exemplo, um atleta que vai daqui a Perinópolis de bicicleta, ele é uma pessoa que quebra muita fibra muscular, né? Então é interessante a suplementação para essa pessoa? Com certeza, é sim, né? Porque ele está quebrando muita fibra muscular, né? Então, o nosso corpo ele precisa da glutamina para poder formar as nossas proteínas, né? Que a proteína é formada por uma sequência de aminoácidos. Então, se ele está quebrando muita fibra muscular, ele tá fadigando bastante, né? Por isso que geralmente os atletas, de quem corre e pedala, eles são bem, sabe, assim, eles são bem mais secos, assim, bem mais magrinhos, a grande maioria, né? Porque eles, como posso falar, eles é outro tipo assim, é outro tipo de na verdade, assim, falando da glutamina em outro cenário, é complicado assim explicar. Mas enfim, para esses atletas né, que praticam exercício de longa duração, a glutamina é interessante sim. É interessante porque quando você fadiga muita musculatura, o seu cortisol ele vai lá nas alturas e a glutamina vai no chão, é tipo o contrário, né? E aí, nesse caso, é interessante sim, a suplementação de glutamina porque esse indivíduo ele baixa a imunidade, né? Por causa do estresse que é provocado aí na musculatura. Então é isso. Eu quero agradecer, obrigada, né? Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas a respeito da glutamina, né? E é isso. Obrigada.